Boa tarde, tudo bem? Peço que vocês sentem para a gente iniciar. Boa tarde a todos os presentes. Bem-vindos de volta às atividades desse segundo dia de seminário. Pedimos a todos que tomem os seus assentos. Convidamos agora a professora Eliana Cristina Bar a subir ao palco, onde fará a mediação da mesa redonda intitulada Diferentes Experiências na Implementação da Educação Bilíngue no Brasil. Antes de dar continuidade, vou fazer uma pequena complementação a vocês. Tem esse documento que vocês receberam. Quando vocês terminarem, por favor, entreguem à recepção ali embaixo. Muito obrigada. E nosso canal no YouTube está com muitas curtidas, muitas participações em diferentes estados. Muito obrigado ao público que está acompanhando pelo YouTube. Um agradecimento a todos que estão acompanhando este evento. Retornando, a Eliana Cristina Bar é doutora em Educação pela Unicamp e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora da área de Pedagogia Bilíngue no Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de Santa Catarina, Campus Palhoça Bilíngue. É pesquisadora do NEPES, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos. Foi diretora-geral do IFSC, Campus Palhoça Bilíngue, gestão 2020 a 2024. Atualmente, a Eliana é pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu já falei isso. Me desculpe, eu estou um pouquinho nervosa. Vocês estão entendendo tudo, né? Me desculpem. Eu agradeço novamente, professora Eliana, por sua participação na mesa. Muito obrigada por mediar essa troca. Convidamos para juntar-se a essa mesa redonda a professora doutora Simone Gonçalves de Lima da Silva. Palmas para Simone. Convidamos também a senhora Elaine Marques dos Santos. Convidamos agora a senhora Fátima do Rócio de Souza Gonçalves. Juntamente com a Letícia Mazeto Américo Velomim. E agora, convidamos também o professor doutor Felipe de Almeida Coura. Neste momento, passamos a palavra para a mediadora dessa mesa, professora Eliana, que abrirá as discussões e fará a apresentação de cada participante, antes do início da fala de cada um. Boa tarde. Boa tarde. Queria, em nome do IFSC, que participa aqui do evento, então agradecer novamente a presença de todos vocês, dizer que para nós é uma satisfação, uma honra poder contribuir
para esses debates relativos à formação de professores, à formação de formadores no âmbito da educação bilíngue de surdos. Temos um caminho, né, longo pela frente, muitos desafios, e temos também boas experiências, né, e é disso que nós vamos falar na mesa, nessa primeira mesa, agora à tarde. Né? Então, já de antemão, agradecer a todas vocês que aceitaram estar conosco aqui hoje. Tá? Como que vai ser a nossa metodologia? A plateia já está acostumada, porque a gente já vem fazendo isso desde ontem, mas a ideia é o quê? Nós teremos 15 minutos de fala para cada uma das experiências. Então, eu vou chamando, né? Antes disso, eu vou apresentar brevemente os nossos palestrantes, e aí, ao final das falas, das 5 experiências, nós fazemos uma rodada de perguntas. Pode ser assim? Eu vou, então, iniciar... Consegui aqui. Eu vou, então, iniciar com a Fátima, né, do Rocio de Souza Gonçalves, que é graduada em matemática, especialista em educação especial, gestão escolar e coordenação pedagógica, atuando há 24 anos na educação bilíngue de surdos, consolidando uma trajetória dedicada ao fortalecimento da educação de surdos no Brasil. Ela atualmente é professora de educação bilíngue e diretora da Escola para Surdos Nídia Moreira Garcês, além de exercer funções de liderança em órgãos colegiados, como sendo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e relatora da Comissão de Políticas Básicas. Com ela, né, apresentando a experiência, a Letícia Mazeto Américo Velomin, que é licenciada em Pedagogia e em Letras Libras, com especialização em Educação Bilíngue para Surdos, certificada como tradutora e intérprete de Libras e professora bilíngue pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Atua como professora bilíngue de surdos na Escola Nídia Moreira Garcês desde 2016. Tá bom? Então, eu passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Olá, estou muito feliz pelo convite. O meu nome é Fátima, este é o meu sinal. Eu sou professora e também sou diretora da Escola de Panananguá, Escola Nídia Moreira Garcês. Esse é o sinal da escola. Então, eu quero pedir licença a todos os surdos presentes no evento, mas eu optei por usar a minha língua de conforto, porque eu quero atingir especificamente o público ouvinte que assiste essa mesa hoje. Quero que eles entendam a importância da luta da comunidade ouvinte em parceria com vocês, surdos. Tudo bem? Tudo bem? Vocês permitem? Muito obrigada. Pode passar o primeiro slide, fazendo favor. Quer que eu fique perto? Tanto faz. Tá. Pode passar. Essa é a nossa escola. Um pouquinho da nossa escola para vocês.
Então, esse é um pouquinho da nossa escola. Nossa escola, no dia 20 de setembro, completou 36 anos. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, porque nós somos os defensores da escola bilíngue para surdos. Na nossa escola, nós recebemos da educação infantil, 1 aninho de idade já pode se matricular na escola, e nós temos a educação infantil, 1º ao 5º ano. Do 6º ano em diante, os alunos vão para a rede regular de ensino médio, mas eles retornam para um contraturno na escola bilíngue. Por quê? Precisa fortalecer essa língua de sinais e essa aquisição da língua portuguesa como segunda língua. E o que eu... Pode passar. Aqui é um pouquinho, né, da equipe, um pouco dos estudantes da escola. Pode passar? Eu não vou ler esse daqui, porque a missão, qual que é a nossa missão da escola? É defender a educação bilíngue, é valorizar a cultura surda, a identidade surda, o protagonismo do profissional surdo dentro da escola. Porque uma escola bilíngue para surdos, ela só se faz um espaço bilíngue se tiver profissional surdo ali dentro. Porque o surdo é um modelo linguístico. O ouvinte, nós ouvintes, por mais língua de sinais, por mais que tenha fluência na língua de sinais, nós não somos modelos para as crianças surdas. Então, a diferença é o profissional surdo naquele espaço. Pode passar. Aqui tem um pouco do atendimento. Então, eu estou há 24 anos na escola. Então, foi muito sofrido escolher o que trazer, por conta do tempo e tudo mais, né? Então, a gente tem muitas experiências ali dentro. Então, aqui, a maioria dos nossos estudantes são filhos de pais ouvintes, né? Nós temos uma família que a mãe é surda e os filhos são surdos, mas a maioria são ouvintes. Então, essas crianças eles precisam estar na escola para adquirir a sua língua. E eu falo para vocês assim que eu gostaria que todas as pessoas que trabalham com surdos, pessoas surdas, tivessem a oportunidade, o privilégio de ter uma criança de 11 meses, de 1 ano, nesse espaço bilíngue, aprendendo a língua de sinais. Você vê aquelas mãozinhas começar a sinalizar. Gente, isso não tem preço. 2 dias, 3 dias, a criança chegou, ele já consegue entender, quando a mãe chega, que aquela pessoa é a mãe, ele já sinaliza mamãe. Porque, até então, ele não sabia que era a mamãe. É uma pessoa que ele tem um vínculo, mas não sabia. A água. Sabe, você vê assim, a mesma coisa que acontece com a criança ouvinte? Aua. Fala, aua. E a mãe fala, você quer água? Com a criança surda também. Então, ela vai fazer o sinal de água assim, ó. Depois, assim. Então, isso é muito gratificante. E a escola, ela também, a gente faz projetos. Aqui, esse ano já faz 2 anos, nós temos um projeto, uma parceria com o Instituto Federal, lá de Paranaguá, da robótica. Sabe? Então, nós temos esse projeto, porque nós precisamos diversificar. Porque a criança ouvinte tem acesso a outros conhecimentos, o surdo também. Então, tudo que pode vir a agregar, junto, vai ter espaço dentro da escola. Então, nós temos o projeto de robótica e o projeto de jiu-jitsu. Ali, ao centro, que está de preto, é o Gabriel Aciol. Ele chegou na escola, ele tinha 1 ano e 6 meses. Então, ele foi lutador de jiu-jitsu, ganhou várias medalhas, e hoje, pela Secretaria Municipal de Inclusão, ele faz o projeto de jiu-jitsu com os alunos. Então, ele sabe o sinal dos golpes, para ele explicar, é tudo muito mais fácil, é acessível para eles. Então, é uma satisfação que não tem preço. Então, chegou um bebê na escola, hoje ele é superintendente na Secretaria Municipal de Inclusão. A Isabelle Dias, que também... Não. O Gabriel chegou bebê, com 1 ano e 6 meses na escola, e hoje ele é superintendente na Secretaria Municipal de Inclusão. A secretária municipal da Inclusão de Paranaguá é a Isabelle Dias, que é surda. Ela chegou na escola com 1 ano e 2 meses, ela foi a primeira vereadora surda do Paraná e também do Brasil. Maravilhosa.
Ele esteve na escola, né? Conheceu a escola. E, então, assim, é uma satisfação. Por isso que eu sou uma defensora da escola bilíngue. Porque a escola bilíngue vai promover esse protagonismo do surdo, para ele poder ocupar os lugares. Pode passar. Aqui, eventos. Os eventos. Então, nós temos eventos que são internos, né, da escola. Então, nós temos Festa da Família, nós estamos na 26ª Festa da Família, aconteceu esse ano. Por que nós fizemos Festa da Família? Porque Dia das Mães, maio, a escola marca assim, a festa, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde. Não são assim nas escolas de ouvintes também? E daí a gente prepara tudo e a mãe não consegue, porque ela está trabalhando. Como que a mãe vai estar às 9h30, 10 horas da manhã na escola? E nós ficamos ressentidas. Nossa, a gente arruma, mas eles não dão valor. Então, nós pensamos, porque tinha dias que as crianças ficavam, mamãe, fazendo sinal, mamãe chegou, esperando, e a mãe não conseguia. Então, nós mudamos para a noite. Então, nós já estamos na 26ª, ela faz parte do calendário escolar. A festa junina também é aberta para o público. A cidade espera a nossa festa junina. E a festa junina, tudo que nós podemos é para valorizar a cultura surda, a língua de sinais. Chegou desde o caixa, vai estar tudo em sinais, sabe? Bilíngue, escrito em português, escrito, porque nós também, eu vou falar para vocês já, nós utilizamos a escrita de sinais na escola, desde a educação infantil, eles são expostos à escrita de sinais. Por quê? Porque muitas pessoas me questionam. Ouvinte escreve, lê, e quando chega para a criança surda, ela sempre fala em sinais, pensa em sinais, sonha em sinais, mas tem que ler e escrever em português. E é criança, nós estamos falando de crianças. A partir do momento que ela consegue, na escrita de sinais, a satisfação de pegar um texto e ler na sua língua, a língua de conforto que foi falado hoje, saber que ela pode registrar na sua língua, gente, não tem preço. Então, assim, quando nós fazemos evento, o cerimonial é um dos estudantes surdos, só que ele está ali com todo o roteiro. Então, quem que vai falar agora? Ele vai chamando, porque está na escrita de sinais. Não que a gente deixe o português de lado, mas a escrita de sinais é o conforto para o surdo. E isso desperta o interesse dele pela língua portuguesa. E quando, às vezes, assim, tem uma palavra que ele não dá conta ainda. Crianças de 1º, 2º, 3º, 4º ano. Daí a gente fala assim, você não sabe ainda escrever essa palavra em português? Como que é ela na escrita de sinais? Porque é a escrita dele. Então, muitas coisas da educação de surdos se perdeu porque a gente não tinha todos os acessos que temos hoje para registro, né? Então, nós utilizamos isso. Então, todas as festas vão estar nas 2 línguas. Na escola, vocês viram, vocês vão ver atividades aqui. Pode passar. Vai estar sempre nas 2 línguas. Eventos, festa junina, o Setembro Azul é o mês inteiro, a escola está sempre aberta para a comunidade. As universidades levam seus estudantes lá, porque nós defendemos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não defendemos. Então, os estudantes das graduações, a escola está sempre aberta para a comunidade, estudantes de cursos de Libras. Nós temos o litoral, porque na nossa escola nós recebemos os alunos de Paranaguá, dos balneários próximos e dos municípios. Nós temos alunos que vieram da Colômbia e temos do Haiti, dentro da nossa escola, que vieram do Haiti e estudam lá. Então, assim, lá nos seus países de origem, eles não tiveram acesso. A Ashley, que é do Haiti, teve acesso à língua de sinais francesa. Mas só que ela veio com 6 aninhos, então agora ela aprendeu a língua brasileira. Mas os gêmeos que eram da Colômbia, eles não tinham acesso, nunca participavam de eventos na escola. A escola dizia para a mãe, amanhã tem festa, não precisa trazer eles, porque eles não vão entender nada mesmo. Então, a primeira festa que eles participaram, apresentaram, o pai e a mãe filmando, assim, fazendo gravação ao vivo com a família lá da Colômbia. Então, isso é valorizar a comunidade surda. Eventos externos. O Paraná, nós temos o aniversário da cidade, tudo que estiver na cidade, convidou, a escola vai estar lá, porque a escola precisa. Porque a comunidade surda, se a gente não se fizer presente, parece que fica numa invisibilidade social.
que as pessoas não enxergam. Então, todo momento, todo espaço, nossos estudantes vão estar lá. A gente vai dar um jeito, sabe? Vai estar lá, vai participar de tudo. Ah, a gente tem aqui, mas não tem transporte. A gente vai pedir para alguém, né, Letícia? Vai conversar com alguém, vai conseguir o transporte para oportunizar experiências para os nossos estudantes. Então, nós estivemos recente numa caminhada que o Paraná, né, tem uma ação de inconstitucionalidade contra o Paraná, que entende que as nossas escolas são segregadoras. E eu falo para vocês, não é nem o que eu acho, eu afirmo para vocês, uma escola bilíngue nunca é segregadora. Nunca será segregadora. E eu me emociono de falar isso, porque para a Isabelle estar... foi vereadora, ela foi a mulher mais votada na campanha para deputada estadual do Litoral, e ela chegou nessa escola com 1 ano e 2 meses. Então, essa escola, ela dá base, ela fortalece a identidade surda, ela dá oportunidade. Meu Deus, eles estão acelerando o relógio ali na minha fala. Brincadeira. Pode passar. Então, na nossa escola, nós sempre vamos estar oportunizando todos os espaços para os estudantes estarem. A Letícia, ela é a pedagoga da escola. Então, de repente, pode ter alguma pergunta, a Letícia vem e fala para vocês. E os nossos estudantes estão lá na escola acompanhando, porque eles pediram para assistir, então, eles estão lá na escola, já as professoras com eles acompanhando aqui. Sabe, esse evento aqui. Então, aqui nós temos, são materiais que são criados pelos professores. Então, no horário da hora atividade, sempre a Letícia vai estar junto, sabe, com eles, com as professoras surdas. Os professores, todos são professores bilíngues. Então, a gente vai criando materiais para garantir o acesso ao conhecimento. Porque é para isso que a escola existe, para garantir acesso ao conhecimento. Não é para diminuir, não é para, sabe, para retirar, mas é tornar isso acessível. Então, ali, aquela atividade, eu achei fantástica a criatividade deles, porque nós temos uma aluna surda que foi embora para os Estados Unidos. Então, ficou claro para eles o que é imigração, imigração e migração. Então, os que chegaram da Colômbia, então, assim, são todas atividades buscando sempre a escrita de sinais, porque é o conforto, porque desde pequenininho eles são expostos à escrita de sinais, e isso ajuda na aquisição do português como segunda língua, esse interesse, sabe? Essa curiosidade de poder registrar. Pode passar? Mais modelos de atividades, né? Esse daqui... o texto em português, os professores fazem a tradução para a escrita de sinais, e depois essas atividades para os vocabulários, o léxico, né, para ter acesso a esses vocabulários. Então, estudante também aqui, pode passar. Aqui também, esse aqui é a professora surda, a professora Elaine. Ela coloca lá no quadro, explica, depois tem atividade ali na mesa. Esse aqui eu trouxe, eu fiz questão, mudei recente. Aqui ele tinha 6 anos quando ele fez. Ó. Ele tinha 6 anos, são 3 irmãos surdos. Esse aqui é o Pedro, o sinal dele é esse aqui. Ele está no 7º ano hoje. Está no 7º ano. Olha a carinha dele ali, ó. Ele está fazendo assim, o que você está fazendo? SW, que eles falavam. Pode ver a carinha dele assim, ó, SW. Viu que legal, né? Esse aqui é o Isaac, então, as atividades aqui. Ali, provavelmente, devia ser alguma competição. Pode passar. Aqui, para entrar no site, para aprender, procurar, pesquisar, porque precisa pesquisar, qualquer ouvinte pesquisa. Pega dicionário, vai procurar na internet. E o surdo? E a criança surda? E vocês, adultos surdos que estão aqui, lutem pelas crianças surdas. Defendam, lutem por escola bilíngue para surdos. Porque como que vai ser para eles? Porque muitos de vocês não tiveram essa experiência na infância. Vocês não tiveram, então lutem, nós lutamos todos os dias pela valorização da escola bilíngue para surdos. Então, aqui, ó, ela está
A professora explicou lá na sala, vai lá para o laboratório de informática, aqui ela está pesquisando, ó, no SAG no PUDO. Pode passar, fazendo favor. Inclusão, isso é inclusão. Vamos falando? Eu vou aproveitar falando, porque meu tempo corre, né? Então, aqui é um espaço que as pessoas vêm, os ouvintes vêm visitar a escola, porque inclusão não é só pegar o surdo e colocar lá na escola de ouvinte. Inclusão é o ouvinte vir para dentro da escola de surdos também, porque ali ele sente que chegou na escola, todo mundo fala em língua de sinais. Então, o que vai acontecer? Ali, ele é a pessoa que está sendo incluída. Pode passar. Eu só quero fechar para vocês aqui. Parceria, aqui é um CAI, um centro de cegueira, tá? O Centro de Surdo Cego. Então, tem essa parceria. O último, que é bem rapidinho, é 26 segundos o último vídeo. Pode passar, fazendo favor? Pode passar. Aqui. Aqui é do Setembro Azul. Uma visita ao Museu de Arqueologia de Paranaguá. Paranaguá é a primeira cidade do Paraná, então é uma cidade histórica, muito cheia de coisas. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela honra de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção. Professora Fátima e Letícia, muito obrigada. Certamente a gente vai ter mais um tempinho para conhecer um pouquinho mais ao final, quando a gente tiver questionamentos, tá bom? Eu vou passar de imediato, então, para a Elaine Marques dos Santos. Ela é formada, ela é mestranda em Educação Especial, ela é pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado e graduada em Pedagogia. Ao longo da sua trajetória profissional, acumulou ampla experiência na área da educação, com destaque a ter atuado como coordenadora municipal da Educação Especial no município de Criciúma, e, entre 2014 e 2024, trabalhou como professora do AE e professora dos anos iniciais, além de ser assessora de direção na Rede Municipal de Criciúma, e é sobre a experiência da Rede Municipal de Criciúma que a Elaine vai falar conosco. Elaine, 15 minutos. Boa tarde. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados, com luzes, loira, de 1,50 m alguma coisa, 1,56 m, não muito alta. Estou de saia e camisa preta e colete branco. Estou posicionada aqui, tá? Daqui que vai, dessa localização que vai ser a minha voz. Eu fiquei bem emocionada já com a fala da nossa colega, uma experiência maravilhosa. Quero inicialmente agradecer de coração ao convite da Simone, do IFSC, o carinho da Bruna, do IFSC, a Ana, a Paula, as meninas aqui da Escola do Legislativo. E estou aqui representando o nosso município de Criciúma, a Secretaria de Educação do município, a Escola Polo de Surdos, o Maria de Lourdes Carneiro, a escola da qual tenho meu coração. Eu trabalhei lá, eu já trabalhava antes da implementação da Escola Polo, então, muito feliz em vir relatar isso, essa história, enfim, essa trajetória. E quando a
A Fátima cita que para ela foi muito difícil escolher a pessoa que ela ia convidar para acompanhá-la aqui. Veio na hora o meu sentimento de que eu queria que tivesse os 40, 50, 100, porque às vezes o profissional trabalha e sai, né? Profissionais que já atuaram lá na Escola Polo, aqui nesse palco, para receber assim, uma salva de palmas, porque a gente sabe o quanto que é suado, o quanto que foram árduos todos esses anos. Estamos engatinhando, né? A Escola Maria de Lourdes, ela tem 40 anos, município, mas a Escola Polo de Surdos tem 8 anos. Então, não somos uma escola bilíngue ainda, como é um sonho, né? Temos aí alguns ajustes, mas, assim, desde ontem, escutando os relatos, as experiências aqui apresentadas, ficamos muito felizes, porque entendemos que estamos no caminho. Muitos ajustes temos que fazer, assim como a gente sabe que agora, enquanto modalidade, né, diretrizes aí novas serão lançadas e vamos correr atrás disso. Mas, então, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo hoje. E ontem, os bilíngues, os nossos bilíngues da Escola Polo estavam aqui hoje, não puderam estar presentes. Mas eu tenho aqui o nosso instrutor surdo, o Rodolfo, que é efetivo no município de Criciúma, e a diretora da escola, a Daniela Rosso, que eles estão... A Daniela, né, desde o início, na implementação, luta muito pela cultura surda, pela língua de sinais, pelas crianças, por esse acolhimento das famílias. Então, eu vou pedir que a Daniela e o Rodolfo levantem um pouquinho. Eu vou pedir uma salva de palmas, porque eles merecem sim, estar aqui também e serem reconhecidos pelo trabalho e pela luta. Muito obrigada, tá? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Ali, isso. Então, essa é a nossa escola, né? A Escola Maria de Lourdes Carneiro, que fica localizada lá no bairro Vila Francesa, no município de Criciúma. Só para ilustração. Em 2017, o sonho iniciou, digamos, mas o município de Criciúma, eu estou na educação especial, especificamente de Criciúma, há uns 10, 11 anos. E nós temos lá um grupo de professores, tanto de AE quanto coordenadoras, enfim, gestoras, que têm um olhar muito apurado e muito preocupado com a educação especial de modo, né, com a educação especial de modo geral e essas especificidades. Então, isso já se vinha pensando, sonhando há muito tempo. Mas, em 2017, nós dizemos que começou esse sonho assim, a ser realizado, porque, na ocasião, a secretária de Educação, Roseli De Luca, por intermédio também da Úrsula, que era a coordenadora de Educação Especial, e a Úrsula está lá desde então. Estou também representando a Úrsula aqui, que é minha colega lá na coordenação do município. Ela estava conosco na realização disso, na luta. Então, assim, aí houve o convite por parte da Secretaria de Educação, e eu trabalhava na escola no AE, na ocasião, né? E a diretora era a Daniela. Então, aí veio o convite. O município tinha a intenção de implementar uma escola polo, e nós recebemos o convite, né? Eu, assim, estava aprendendo Libras, eu atendia, enquanto professora de AE, né? Às vezes tinha que sair da escola para atender crianças que estudavam isoladas. Tinha uma criança numa escola de determinado bairro. A Nani ia lá dar um suporte possível, aquela criança surda deslocada, enfim. E aí, quando veio esse convite, o desafio, a responsabilidade, daquele choque, será? Será que vamos conseguir? Será que temos pernas para isso? Mas vamos encarar. Então, pode seguir. Aceitamos o desafio, né? A diretora aceitou, e os professores, a equipe escolar toda abraçou a ideia. Pode passar, por favor. Então, assim, nós éramos uma escolinha, como o pessoal do bairro fala, né? Uma escolinha de anos iniciais, primeiro ao 5º ano apenas, e educação infantil, na ocasião, ali em 2017, né? 18 iniciou. E agora? Uma questão que já foi levantada logo de imediato. Tá, mas aí o surdo vai estudar até o 5º ano e depois volta a ficar
volta para a escola de origem, volta a ficar segregado lá, naquela escola, isolado. Então, algumas mudanças foram pensadas, e pensadas políticas públicas, sabemos que envolve verba, contratação, ampliação da escola. E algo que nós enfrentamos, assim, que foi bem... nos marca até hoje, foi a resistência das famílias. Por mais que nós, enquanto profissionais, sabíamos que aquilo era bom para a criança, ela ia sair da escola do bairro, porque aí, como o nosso colega citou ontem, né, eu estava escutando a experiência dele, mapearam os estudantes surdos de todo o município, das cidades circunvizinhas. E Criciúma também, nós vamos fazer um mapeamento desses estudantes para trazê-los todos para a escola. Então, assim, quando você tira o estudante lá da escola do bairro, né, na qual a mãe já estudou, o pai, a mãe tem uma segurança pertinho de casa, liga, ela está ali, aí vai lá para um outro bairro, no outro lado da cidade. Então, tem toda uma questão de transporte. E aí, quando nós chamamos essas famílias para esse convite, foi um convencimento muito grande, porque nós sabemos que as famílias, a grande maioria, são ouvintes, e também, infelizmente, ainda uma realidade, a grande maioria não sabe Libras, se comunica por gestos com os filhos, por mais que, né, estão na escola Polo há anos e incentivando a oferta de curso, mas temos ainda essa resistência, digamos assim, das famílias, né? Então, aí todo esse convencimento, aí conseguimos, assim, quando eu falo das políticas públicas, tivemos que ofertar a questão do transporte, né? Tá? Vai ter a escola Polo, a criança vai sair lá, quilômetros, o pai vai levar como? Não tem condições, não tem carro, trabalha. Então, é ofertado o transporte para levar as crianças todos os dias para a escola e retornar para casa. Pode passar, por favor. Temos uma base legal, né, que já foi discutido bastante, questões de LDB, da lei da Libras, né, enfim, da nossa lei brasileira de inclusão também, que todos conhecem. E, baseada nelas, temos os nossos regimentos municipais. Temos a nossa resolução 030. Nós começamos, né, nós brincamos que começamos com o que tínhamos e como conseguimos para depois ir melhorando. E aí começamos em 2018, em 2019 a nossa resolução 030, que fixou normas, enfim, né, diretrizes de como caminharíamos no sentido legal. E alguns anos depois, em 2002, aí a nossa lei, a lei mesmo, né, da Escola Polo, que fundamentou a resolução que já tínhamos, e aí agora é lei. E assim, nós tínhamos uma preocupação muito grande das coisas se perderem, de os alunos saírem, de não conseguirmos, de perdermos força, mas, graças a Deus, pode passar, por favor, as coisas estão avançando. Como eu disse, da base legal traz lá a questão dos profissionais, tanto o professor bilíngue, porque sabemos que, como também já foi comentado aqui, eu acho que é uma unanimidade, apesar da necessidade do intérprete, a gente acha que a criança lá no Fundamental 2, enfim, ela vai conseguir, basta um intérprete. Não, a gente sabe que precisa do professor bilíngue, tem a questão da alfabetização nas duas línguas, então, a garantia do profissional bilíngue, do instrutor surdo, tudo conforme o regimento legal, né? Essa parte pode passar, por favor, que eu não vou me estender, que todo mundo conhece. Então, assim, na prática, mas como que acontece essa escola Polo de surdos de vocês? Desde o início, não foi fácil. Começamos aprendendo junto. Os profissionais, sempre um profissional, pelo menos, né, um profissional surdo na escola, juntamente com os professores bilíngues, que nos ajudavam, que eu, enquanto, né, professora de AE, enquanto também fazia curso de Libras desde a época, tal, não sou intérprete, né, mas eu me viro, enfim, eu não tenho a intenção de ser intérprete, mas a gente, professora bilíngue no AE, no caso. Então, assim, reuniões pedagógicas na escola, quase todos os anos, praticamente, e pelo menos uma reunião da escola é retomada, né? Como é que o surdo aprende? A importância da Libras, porque, por mais que a maioria dos profissionais sejam efetivos, temos uma rotatividade. E precisamos estar sempre retomando, renovando, e também reuniões setoriais, com os bilíngues, com os demais profissionais que lidam diretamente com o surdo. Pode passar, por favor. Quando iniciamos, nós tínhamos,
Como eu falei para vocês, só até o 1º ao 5º, e as turmas foram todas centralizadas no período matutino, para 5 minutos. E aí tínhamos, né, iniciamos todo um trabalho, as adaptações curriculares, porque sabemos que a comunicação ela é essencial para a aprendizagem. Então, a criança chegou lá, recebemos crianças no 4º, no 3º, no 2º, enfim, do 1º ao 5º. Crianças que não tinham essa comunicação. Crianças que estavam lá na escola e eram tratadas como diferentes, bonitinhos, queridinhos. Vamos dar o que ele quer, porque ele é bravo, senão ele bate, ele quebra, mas, na verdade, a barreira da comunicação, né? A comunicação não chegava, o conhecimento, a aprendizagem não chegava. Né? Então, pensamos nisso. E, assim, daí as turminhas, aí o envolvimento da comunidade, da escola e dos alunos foi imenso. Né? As turminhas tinham aulas de Libras na sala, assim, apesar de... Até ontem uma estudante colocou, porque não há aula de Libras, tal. Daí a nossa palestrante do MEC explicou, a gente sabe, mas lá na escola, conforme conseguíamos, assim, os nossos bilíngues ofertavam a aulinha de Libras nas turmas para as crianças. Pode passar, por favor. Uma aguinha, porque a pessoa fala que não, bastante. Então, já falei, tínhamos a oferta do transporte, o AE no contraturno, né, para o ensino da Libras, né, e em Libras e de Libras, com a instrutora surda e a professora do AE, que na ocasião era eu. Pode passar, por favor. E aí, aí é todo um movimento, como eu falei, envolvimento de comunidade, temos a interpretação em eventos, nós fazemos no começo, nós temos o hábito de sempre fazer uma fila inicial, ali é cantado o hino, conversado com todos os alunos, passado alguns recados, e aí, junto com isso, nós fazíamos assim, um aulão de Libras inicial, uma musiquinha, enfim, o que fosse do interesse do momento ou do mês, e aí as crianças ouvintes e surdos cada vez mais envolvidos com essa língua, né? E aí, em sala de aula, também a metodologia bilíngue, sempre a oferta inicialmente da Libras, com a língua portuguesa como segunda. Pode ir. Desde o início da Escola Polo, o município também organizou um curso de Libras, ofertado por um instrutor surdo, juntamente com um intérprete, com um bilíngue ouvinte. Esse curso, inicialmente, para as famílias dos surdos, que na escola estudam, e para os profissionais da Escola Polo, porque um dos artigos, enfim, uma das exigências para trabalhar na Escola Polo, que está na nossa lei, inclusive na nossa resolução, que o professor tem que ter, o profissional, enfim, pelo menos ali algumas horas de Libras, né, um conhecimento básico, mesmo tendo o intérprete em sala de aula, nós sabemos que o intérprete não está sempre ali. Então, o professor regente, os demais precisam... 1 minuto! Vamos lá. 1 minuto. Então, até hoje, temos ainda essa oferta desse curso de Libras e já formamos muitos profissionais. E pode passar, que o que eu ia falar, não vou falar porque é muita coisa. Uma satisfação muito grande e um orgulho que temos enquanto Escola Polo, enquanto município de Criciúma, é que até o ano passado, os nossos profissionais eram contratados, né, as CTs, enfim, ótimos profissionais, como sabemos que tem em todas as áreas, porém, nós sabemos que um profissional efetivo, que um professor que fica realmente na sala, na escola, e ano após ano, ele tem uma construção com a criança, um vínculo com a escola, e ele abraça mais ainda aquela causa. E é um direito, né? É uma necessidade. Então, tivemos, em 2023, um concurso, e o ano passado, a efetivação dos professores bilíngues e do nosso instrutor surdo, Rodolfo, que está aqui presente. Pode passar, que eu acho que já acabou o tempo, mas eu vou finalizar. E aí, o nosso Setembro Surdo, nosso Setembro Azul, um evento também, nosso Setembro é bem movimentado, né? Geralmente, costumamos fazer várias apresentações com surdos e ouvintes. Nós não fizemos separação, assim, o surdo vai apresentar... Não, surdo, ouvinte, todo mundo é em Libras, todo mundo faz, todo mundo aprende. Tá. E aí... Só último slide, por favor. Aí, só um paralelo, agora eu finalizo, tá, Ana?
em 2018, quando iniciamos, nós tínhamos 9 estudantes surdos. Foi aquela loucura. Eram 9, mas 9 surdos que vieram e juntou. Hoje temos 29, tá? Como eu falei antes, tínhamos os contratados, hoje temos os profissionais efetivos na escola. A ampliação da escola para atender esses alunos, porque eu tinha comentado que tínhamos do 1º ao 5º, a escola foi ampliada para ofertar até o 9º ano. Então, e o nosso curso de Libras, que hoje já formou em mais de 300 cursistas entre comunidade, enfim. Meu tempo acabou, eu tinha muita coisa para falar ainda, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço, né, o município de Criciúma e o IFES, mais uma vez, a Alesc. Estou à disposição para responder as perguntas depois e agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigada, Elaine. Eu vou chamar, então, na sequência, né, e já agradecendo novamente estar conosco aqui nesse evento, o Dr. Felipe Almeida Coura, que é doutor em estudos linguísticos na área de linguística aplicada pela UFMG, fez também um estágio, né, na Universidade de Toronto, mestrado em estudos linguísticos, também pela UFMG, especialização em Libras. Atualmente é professor na Universidade Federal do Tocantins, no curso de Letras Libras e no programa de pós-graduação em Letras. Integra a Comissão para Estudos e Implementação da Educação Bilíngue de Surdos no Estado do Tocantins. Então, é sobre essa experiência que o Felipe fala conosco. Felipe, à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou falar novamente que é um prazer estar aqui de volta, falando novamente com vocês. E, nesse momento, na mesa redonda, vou falar um pouco da minha experiência com a formação de professores que trabalham na área de educação bilíngue de surdos, lá no Tocantins. Eu quero parabenizar as membros da banca que falaram sobre as suas experiências. Eu assisti, fiquei muito impressionado. Experiências diferentes nas escolas que elas trabalham, nos ajuda a refletir sobre vários pontos que elas trouxeram, né? Parabéns pela palestra de vocês, pelo momento de compartilhar experiências. Pode passar o slide, por favor? Ontem nós começamos falando um pouco sobre a experiência de formação de professores no Tocantins. Nós começamos no ano de 2021, no momento da pandemia. E era tudo online, né, tudo através de reuniões, videochamada. E aí durou 3 dias. 3 dias nós fizemos esse curso dessa forma, por webconferência. Várias pessoas do estado participaram, de vários lugares, participaram dessa webconferência. Tinha também diretores de escolas, pessoas representando a Superintendência Regional de Educação, como é aqui a coordenadoria, né? É o órgão que a gente tem lá. Muitos professores que participaram. Nós explicamos a base dessa temática, passo a passo, cada ponto da educação bilíngue de surdos. E aqui nesse slide são os temas principais que nós discutimos durante esses 3 dias de curso. As pessoas perguntaram, fizeram muitas perguntas durante essa formação. E aí nós explicamos a teoria, e as pessoas ficaram assistindo atentas, e depois perguntaram como seria para criar a escola bilíngue de surdos, falaram de vários impedimentos, enfim. A conversa se estendeu bastante depois no momento das perguntas. Aí foi necessário explicar detalhadamente sobre isso. Pode passar. Em 2022, nós começamos presencialmente a ir aos locais. Aqui nós temos algumas fotos, alguns temas também que nós discutimos. Essas 2 fotos foram em 2 cidades que nós fomos com esse curso. Ali tem alguns diretores de escola que participaram, alguns pedagogos.
coordenadores também, coordenadores pedagógicos. E também tem a cidade polo, e as cidades próximas também se reuniram naquela cidade polo, naquela cidade onde foi ofertado o curso. Aí a prefeitura decidiu que seria escolhido um representante de cada uma dessas cidades para participar. Não foram todos os professores. E nós, da UFT, nós mandamos e-mails para as prefeituras, para todas as prefeituras, com o convite para o curso. E aí as prefeituras tinham conhecimento, todas as cidades tinham conhecimento, toda a programação, o cronograma do curso, durante todo o período, toda a informação chegou às prefeituras. E eles se organizaram para mandar representantes, escolheram representantes para mandar para esse curso. E ali a gente está falando sobre língua, cultura e identidades surdas. Sempre a gente tem que repetir esse tema, né? É um tema recorrente. Parece que é uma coisa elementar, que todo mundo já conhece, mas não é. É necessário voltar a esses temas elementares, esses temas básicos, para esclarecer a todos como que funciona a educação bilíngue, como que é o profissional que trabalha nessa área. Isso é necessário repetir várias e várias vezes. Sobre o currículo, que inclui as duas línguas, sobre as políticas também. Pode passar. Em 2023, nós iniciamos um momento de prática, um pouquinho diferente. A gente falou sobre a teoria antes, em 2022, e depois nós tentamos gravar numa sala as pessoas mostrando exemplos de materiais didáticos criados, como criar esses materiais didáticos. Alguns professores que não tinham fluência, alguns ouvintes que não tinham fluência, nos ajudaram. Nós fizemos essa prática em conjunto de como organizar tudo, como organizar esse material didático. Gravamos tudo para abrir no computador e ver como que seria feito, como que seria editado, fazer a edição dos vídeos. As oficinas, nós tivemos uma oficina para fazer isso. E é um grupo muito grande de professores, então a câmera, a gente não conseguiu gravar todos, né, foi um desafio. E nós conseguimos verba para comprar câmeras, para as oficinas, tinha também um monitor para a gente conseguir gravar. E também nós colocamos um fundo verde de chroma key para gravar a sinalização. E os profissionais e professores puderam sentir um pouco dessa experiência, como que é essa produção do material didático. Pode passar. 2024, ano passado, também tivemos uma oficina prática, mas também um pouco diferente da de 2023, sobre criar materiais didáticos, mas sem a filmagem. Nós escolhemos vídeos, alguns vídeos, e oferecemos aos participantes. Ali tem uma foto, né, que tem a câmera, mas a gente separou em grupos para pensar como criar atividades para ensinar em Libras, o surdo, o aluno surdo, de várias disciplinas. Nós oferecemos para vários professores pensarem nisso. Pode passar. Nessa outra foto, é uma professora surda, e ali era sobre criar materiais didáticos para ensino de Libras também. Essa foto trata disso. E cada grupo que foi separado ali no momento da atividade foi entregue um gênero textual a cada um para que eles pudessem analisar em Libras. Foi dado um computador para cada um analisar o vídeo em Libras com esse texto e criar perguntas para incentivar as crianças a compreender o texto, sobre vocabulário, perguntas sobre gramática. Diversas regras nós estabelecemos para fazer essa atividade. E aí nós pegamos essas atividades realizadas por professores de
13 cidades. E agora, novamente, nesse semestre, quando eu voltar, nós vamos pedir para os professores corrigirem algumas coisas, analisarem novamente as atividades, verem o que é necessário melhorar, quais perguntas não são boas, quais precisam de complementação, escolher as perguntas. E nós vamos fazer um banco de dados, um banco de atividades de livre acesso para que as pessoas, professores de outros lugares, possam acessar. Isso lá nas escolas do nosso estado, né? E no momento da oficina, com esses grupos que eu mencionei, sobre as atividades, os materiais didáticos, antes nós fizemos contatos com os surdos que moravam no entorno. Adultos, alunos não, estudantes não, adultos que moravam no entorno. Convidamos esses adultos, esses surdos adultos. Lembra que eu mostrei a Moriana ontem, que eu falei sobre ela, sobre o trabalho que ela realizou? Ela participou desse grupo de surdos para auxiliar os professores com os materiais didáticos. O outro grupo foi com os professores ouvintes para materiais didáticos. E esse grupo de surdos foi para formar lideranças surdas. E aí a Moriana tinha um outro professor surdo junto com ela, o Saulo, fazendo essa mediação com esse grupo para criar essa consciência de liderança surda nesses adultos. Para fortalecer a comunidade surda do Tocantins, das cidades no entorno, e criar lideranças para essas cidades. Pode passar. Nós temos ali o Parfor, que está exibido na tela. O projeto, né, fez parte do Parfor, lá na UFT. O objetivo era formar professores para trabalhar na educação bilíngue de surdos, e ainda continua, ainda tem 2 anos pela frente. Ainda não concluiu. Tem surdos aqui na foto, alguns surdos. Deixa eu ver. Tem alguns surdos ali no meio da foto, né? Tem os surdos ali abaixados na frente, tem surdos em pé também, mas são 6 surdos que participaram da formação de professores pelo Parfor. Pode passar. Não vai dar tempo de mostrar, mas ontem também eu falei sobre isso, que famílias de surdos que estudam na escola para surdos, tem um vídeo. Cada foto dessa é uma família que tem um filho surdo que estuda nessa escola, que falou sobre, cada um sobre a sua experiência como família, como que foi a evolução desses filhos estudando na escola. Tem um vídeo, mas é um vídeo de 20 minutos, é um vídeo longo, então não vai dar para a gente mostrar. Só aquele lá, que está com as mãos assim, eles 2 são surdos, naquela imagem do meio lá, na ponta. Os demais são ouvintes e estão falando em português. O vídeo ainda não tem tradução para Libras. Nós vamos colocar a janela, nós vamos providenciar e depois nós vamos divulgar. Porque esse material em vídeo, nós sempre, quando vamos visitar as cidades, as prefeituras, nós mostramos, nós falamos como funciona, nós falamos da importância do filho surdo estudar na escola bilíngue, como que as famílias reagiram a isso, para a prefeitura, para os membros ali da prefeitura se emocionarem com as histórias e aceitarem a proposta de educação bilíngue, entenderem a importância dessa proposta. É uma prova, é uma comprovação, porque a mãe e o pai estão falando sobre a evolução dos próprios filhos, e isso é uma prova cabal. Nesses vídeos, nós sempre mostramos para as pessoas verem como é positivo, para abrirem a mente e entenderem a importância da escola bilíngue.
Então, a gente sempre mostra nessas interações nas prefeituras. Pode passar. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. Agora eu gostaria de chamar a professora Simone. Professora Simone, diretora-geral do Campus Palhoça Bilíngue, que é graduada em Pedagogia para Surdos pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Linguística pela mesma universidade. É professora de Libras no Campus Palhoça Bilíngue e exerce, então, o mandato de diretora-geral na gestão 2025-2029. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde à mesa. Eu vim trazer, estava observando a experiência de... observando a experiência de cada um aqui da mesa, de diferentes cidades. Vou tentar explicar rapidamente também a nossa experiência. Então, esse é meu sinal. O meu nome é Simone. Sou uma mulher negra, de cabelos encaracolados, e hoje estou com uma camisa azul e um blazer branco. Trabalho há 12 anos no Campus Palhoça Bilíngue. E, conforme o professor Dionísio já explicou hoje pela manhã, tem uma pessoa responsável passando os slides para mim. Obrigada. Então, gostaria de falar sobre o nosso campus, o IFSC Palhoça Bilíngue. Então, o IFSC, no geral, ele tem 22 campos distribuídos pelo estado de Santa Catarina. E o nosso é o número 14, aqui do mapa. Atualmente, temos 1.600 alunos matriculados e 42 surdos frequentando as nossas aulas. Então, esse projeto começou lá em 1998, quando o primeiro surdo ingressou no IFSC, e os surdos ficaram apavorados em saber e pensar como iam dar aula para esse surdo. Então, eles foram estudar e buscar informações, buscar conhecimentos para pensar em estratégias para atender esse surdo. E, a partir disso, tiveram muitas pesquisas importantes relacionadas à educação de surdos. Então, em 1991, foi criado, então, ainda com o nome Cefet, uma lei federal de 2002, então, que muda, ainda mantém o nome das instituições enquanto Cefet, e depois, 2011, muda para o nome IFSC. Então, aqui em Santa Catarina, a gente sabe que os surdos precisavam ir para outros estados estudarem, e aí o campus, naquele momento, ainda sendo pensado dentro do Cefet, não tinha experiência com alunos surdos, não sabia das metodologias, e a gente, pensando antigamente, buscando como base as leis de inclusão, e também a gente sabia da experiência ruim que estava sendo para os alunos surdos essa metodologia de ensino. Então, nós pensamos em criar uma turma de educação de jovens e adultos para conseguir também centralizar esses alunos surdos no mesmo espaço. Então, foi a partir dessa turma de educação de jovens e adultos. Então, foi uma turma para os anos do ensino médio. E aí, depois, começamos a pensar, a partir dessa turma, uma proposta da criação e construção do Campus Palhoça Bilíngue. A partir dessa turma de surdos, foi a turma inspiradora. Então, a gente sabia da existência já de vários surdos estudando em escolas de ouvintes,
E, nessa turma, os relatos que vinham era que era necessário uma educação melhor, professores que a gente tinha, nós surdos tínhamos direito a um espaço para conseguir estudar com base na nossa língua. E aí, ali dentro do Cefet mesmo, a gente fez como se fosse um anexo para poder dar conta dessa turma de surdos. E aí, em outros IFES começaram a surgir outros campos, e aí nós pensamos, ao invés de termos só um espaço, como se fosse um anexo, um puxadinho, nós poderíamos ter o nosso campus. Então, se deu o desejo de construir o campus Palhoça Bilíngue, mas ainda tínhamos o desafio da quantidade de alunos surdos para compor o campus. Então, foi necessário que a gente defendesse essa proposta da construção do campus. Precisamos de pessoas que acreditassem no nosso projeto, porque a gente sabe que não tínhamos nenhum espaço bilíngue para poder dar conta dessa demanda. E hoje o nosso foco do nosso campus, nós temos 2 eixos de ensino, o tecnológico e o bilíngue, com o objetivo de formar profissionais capacitados para trabalhar nessas áreas, então, como tecnólogos bilíngues e como pedagogos bilíngues. Os cursos que o Campus Palhoça Bilíngue oferece, eles são pensados para os surdos também, em respeito à cultura surda. E também com a presença da língua de sinais. O campus tem a proposta, o objetivo de quebrar esse olhar clínico ainda em relação à surdez, que a gente percebe que alguns profissionais ainda têm, e que se compreenda a experiência visual do surdo. Então, é um trabalho árduo em relação à formação continuada dos professores. A gente sabe que ainda é muito difícil a contratação de professores, a necessidade de concursos públicos. A gente sabe que não existe no mercado professores bilíngues preparados em diversas áreas para conseguir dar conta da necessidade do nosso campus. A gente sabe da dificuldade que é professores que sejam fluentes em Libras. Essa é uma dificuldade. E o nosso campus tem alguns desafios que aparecem cotidianamente, que são, então, pensar em projetos, os projetos dos cursos, dentro de uma perspectiva bilíngue, os cursos de produção multimídia, que nós ofertamos, os cursos técnicos também, eles precisam ter sempre introjetado a perspectiva da educação bilíngue, também a presença da língua de sinais. A Libras está em todos os currículos dos nossos cursos. Nós temos, para o ensino médio, as turmas que são exclusivamente de alunos surdos, e, em outros âmbitos, as turmas mistas, onde há alunos surdos e ouvintes. Na graduação, nós temos o curso de Pedagogia Bilíngue e o curso Tecnólogo em Produção Multimídia, e são 2 cursos que ainda não têm um quantitativo suficiente para montarmos uma turma de surdos, mas termos turmas mistas. E se pensa, por exemplo, todos os dias, para dar conta da necessidade dos nossos alunos surdos, as metodologias que possam os atingi-los. Então, os eixos de profissionais, de formação profissional do nosso campus, que é o Produção Multimídia e Educação Bilíngue. E temos diversos cursos sendo ofertados, a especialização no ensino superior, ensino médio e técnico. O técnico em tradução e interpretação. E nós temos um curso que é ofertado especificamente para os alunos surdos. É um currículo que foi pensado para os surdos, para a formação e pensar na introdução deles no mercado de trabalho futuramente, que é a produção, Serviços e Produtos Bilíngues, é o nome do nosso curso. O curso de Produção Multimídia é ensino superior, tem o curso de Design, que é um curso ofertado no ensino médio,
e outros cursos de formação inicial e continuada. E como os alunos fazem para ingressar no nosso campus? Então, é necessário a gente sempre estar acompanhando as políticas específicas dos institutos federais e pensar que hoje a seleção dos surdos é feita através de sorteio público, porque a gente sabe da dificuldade ainda de conseguirmos angariar surdos. A gente também faz esse trabalho, os IFES também fazem esse trabalho de bater de porta em porta, conhecer as famílias dos surdos. Às vezes, a gente encontra famílias, sim, muito resistentes, porque acham que o nosso campus é muito longe da sua moradia. Então, são desafios muito semelhantes ao que surge aqui, as pessoas que apresentaram as suas experiências. Nós temos também o vestibular, a prova para o curso tecnólogo em produção multimídia, assim como é em outros institutos. E também nós temos um espaço chamado Labita, dentro do nosso campus, que é o Laboratório de Tecnologia Assistiva, e faz pesquisas na área da educação especial também, porque nós temos, sim, vários alunos surdos que eles têm outras deficiências além da surdez. Então, é um atendimento complementar aos nossos alunos com essas necessidades. Nós temos também um departamento que é o NPB, o Núcleo de Produção Bilíngue, que faz a produção de materiais didáticos, materiais visuais que contemplam a cultura surda e a Libras. Então, é um diferencial do curso, do nosso campus, em relação a outros institutos federais, aos outros 22 campos do IFSC em Santa Catarina. Então, o nosso campus tem esse diferencial também, porque necessita de profissionais para conseguir dar conta da produção desses materiais. Então, são 12 anos de muita luta, muita insistência e argumentação para conseguir manter, e, ainda assim, faltam profissionais, faltam com que as pessoas conheçam o trabalho do NPB. Vocês podem acompanhar através do nosso canal do YouTube. Nós temos vários materiais que são publicados no nosso canal. E também teremos outros materiais que serão disponibilizados a partir do mês de dezembro. E é muito importante visualizar esses materiais, porque eles contemplam, sim, a experiência visual do surdo, e é importante que esses materiais sejam disseminados. Um outro projeto também do nosso campus, com parceria com o curso de produção multimídia, é a Revista Bilíngue, Revista Multimídia Bilíngue, que é um trabalho para apresentar, então, de forma bilíngue, os conteúdos em Libras e em português das produções acadêmicas dos nossos alunos surdos, ouvintes. Então, alunos que são bolsistas da área de tradução, também os nossos alunos bolsistas do curso de produção multimídia e os professores. É um trabalho muito legal. Sugiro que vocês acompanhem os conteúdos no site, então, da Revista Multimídia Bilíngue. E diversos materiais, que acredito que vocês já conheçam, estão disponibilizados no nosso campus. Agora, eu quero apresentar, rapidamente, um material bilíngue divulgando o nosso campus e também convidando as pessoas para que elas conheçam pessoalmente o nosso campus. Vai ser um material bem curtinho, é um vídeo. Quem podia dar play, por favor? Alguém pode dar play no vídeo, por favor? Ah, estão procurando, ok. O Instituto Federal de Santa Catarina
Conhecido como IFSC, é uma instituição de ensino pública federal que nasceu em Florianópolis e há mais de um século promove o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento em Santa Catarina. O IFSC tem como objetivo possibilitar ao estudante a sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, sempre atento às demandas do setor produtivo e da sociedade. Nesses mais de 100 anos do IFSC, a sociedade mudou bastante em termos de necessidades, exigências e expectativas, especialmente no que se refere à educação. E diante dessas mudanças, em 2013, no bairro Pedra Branca, na cidade de Palhoça, foi inaugurado o Campus Palhoça Bilíngue. Entregue à comunidade em 26 de setembro de 2013, no Dia Nacional do Surdo, o Campus Palhoça Bilíngue é a primeira unidade da rede federal a oferecer formação profissional na perspectiva das duas línguas, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. O sinal do campus é este. Somos uma instituição bilíngue, Libras-Português. Isso significa que aqui temos estudantes, servidores, técnicos e professores, surdos e ouvintes. Em um espaço onde a língua de sinais e a língua portuguesa convivem ao mesmo tempo, e as aulas são dadas nas duas línguas. E, é claro, temos uma preocupação constante com as metodologias de ensino e a produção de materiais bilíngues. Tudo isso porque levamos em consideração as características dos nossos estudantes. Aliás, é nosso compromisso viabilizar uma efetiva interação entre surdos e ouvintes no campo educacional e profissional. A nossa proposta pedagógica se reflete no processo de ensino e aprendizagem, especialmente na educação de surdos, que tem a Libras como sua primeira língua. Embora o português como segunda língua também seja oferecido ao estudante surdo. Afinal, é muito importante que ele aprenda a usar a língua oficial do seu país. Temos cursos presenciais e à distância em diferentes níveis, os quais contemplam duas grandes áreas que se complementam, a educação bilíngue e a multimídia, contemplando cursos de ensino médio técnico, graduação, pós-graduação e qualificação profissional. A principal finalidade do Campus Palhoça Bilíngue é proporcionar uma formação integral e bilíngue que garanta a autonomia e capacite os estudantes para o exercício da cidadania e da sua profissão. Venha nos fazer uma visita! Então, estão todos convidados a conhecer o nosso campus. Nós, nossos alunos aqui presentes. Muito obrigada, professora Simone. Agradeço a todas as falas também. E agora a gente abre para pelo menos uma rodada de questionamentos. Então, eu convido, né, quem gostaria de trazer questões para os nossos palestrantes, pode se inscrever. Isso. Ok, podem vir aqui, né? A gente pede que sejam questionamentos breves, para que a gente consiga contemplar, né, todos que desejam ter uma interlocução com os nossos palestrantes. Acho que podemos usar a lateral do palco, fica mais fácil, né? Boa tarde a todos.
Então, a minha pergunta é para a Elaine. Elaine, eu tenho um filho surdo de 8 anos, tá? E ano passado eu tive o privilégio de conhecer a escola. O nome dele é Thomas. E ele foi convidado a fazer uma palestra lá no Dia do Surdo, né? E aí a gente se apaixonou, né? Ele quis estudar na escola, mas o grande desafio agora é a questão do transporte, né? A gente trabalha, não tem como fazer essa, porque a gente mora em Araranguá, né? E não seria nenhuma pergunta, talvez uma sugestão, né? De ter uma articulação entre a Secretaria de Educação para ter um transporte, porque a gente não consegue, já tentei pagar particular, a van, né, ela não faz aquele acesso, ela vai na Unesc, deixa os alunos, mas aquele acesso da escola eles não fazem, né? Então, talvez uma sugestão, então, para, né, ter essa articulação com a Secretaria de Educação, com as secretarias de educação, né, de Araranguá e também dos municípios, porque tem várias crianças surdas que querem se matricular, mas a gente não consegue. Então, uma sugestão. Também não sei se tem alguma lei ou algo que a gente consiga, né, fazer essa articulação. Mas, obrigada. Eu vou propor que a gente faça uma rodada de 3 questionamentos, depois a gente responde. Pode ser? Na sequência, a gente tem o André. Oi. Minha pergunta para os participantes da banca é que eu trabalho na escola com contrato temporário, já trabalhei em outros lugares também. Como acontece com os intérpretes, que tem contrato ali de 1 ano e depois é substituído por um outro, a rotatividade é muito grande. Isso influencia no perfil dos alunos, porque, às vezes, chega um profissional novo, eles não conhecem, tem que se acostumar. E também acontece com os professores. Alguns professores sabem Libras, outros, quando termina o contrato e são substituídos, o professor não sabe Libras, então tem toda essa mudança. E eu fiquei pensando, qual seria a melhor estratégia para aumentar, para melhorar essa qualidade, para evitar esse prejuízo com essa substituição constante? Entregar o material para que seja estudado antes. Tem uma outra pergunta. Uma curiosidade sobre Criciúma, sobre o transporte ali. Vai buscar os alunos, são 30 alunos, é isso? Que o transporte atende? Quem é de Criciúma? Ela, né? Sobre o transporte, como que você conseguiu organizar, articular com a prefeitura? Como que foi articulada essa questão do transporte? Você pode me explicar, por favor? Obrigado. Temos a Maírla e, na sequência, a gente vai para as respostas. Percebam que não tem pergunta fácil, então é um tempinho para os colegas ir pensando. Maírla, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento aos membros da mesa. Como a Eliana falou, eu não tenho uma pergunta. Eu aproveito para trazer aqui uma reflexão, uma provocação um pouco problemática. Brincadeira. Então, eu estava refletindo sobre tudo que foi apresentado ontem, as palestras pela manhã, as mesas, enfim. Hoje também eu estava refletindo bastante. E eu tenho uma pergunta à professora Simone, que ela veio, hoje ela está como diretora-geral do campus Palhoça Bilíngue. Então, esse é um novo momento, uma nova aquisição de experiência na trajetória que já tem há anos que a professora Simone atua no IFSC. E agora o campus já completa mais de 10 anos, né, e a Simone agora está à frente como diretora-geral. Então, eu gostaria de pedir, Simone, sua perspectiva, sua visão, como você vê toda essa... Você palestrou, você falou que teve várias palestras, várias falas, né, neste momento, e eu gostaria de saber a sua experiência enquanto professora surda. Agora, você vê, de forma, um panorama geral para mostrar ao público hoje, para dar para nós esperança.
acerca dessa educação. Essa é a palavra que eu quero usar, esperança. Porque quando nós pensamos na educação de surdo, nós pensamos nessa perspectiva bilíngue, e isso é um desafio. Porque já tem anos que a comunidade surda luta por isso. Então, agora, a Crisiane também falou onde estão as escolas bilíngues, né? De manhã ela comentou sobre isso. Parece que nós temos que tentar trazer essa reflexão para uma visão do futuro. Qual é o caminho para que isso seja consolidado? Eu já trabalhei junto com a professora Simone, já fomos colegas de trabalho lá no IFSC, e eu gostaria de trazer um pouco para mim de como será esse caminho, para que eu possa sonhar também e fortalecer essa visão da comunidade com vários profissionais, pedagogo bilíngue, também a presença de intérpretes, enfim, todos os profissionais que, unidos, podem fortalecer essa luta em prol da educação bilíngue. Muito obrigada. Obrigada, Maírla. Eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui para a Elaine, que vai falar brevemente um pouco sobre a questão do transporte, que envolve os estudantes, né, que vão para a escola Polo, e também se há alguma iniciativa de interlocução com os municípios da região. A gente sabe que esse é um dos principais desafios, é por isso que ontem a gente dizia da importância de termos ações mais articuladas, que envolvam o Estado, por exemplo, mas que envolva também a União, agora nesse debate sobre a política de educação bilíngue, porque transporte envolve financiamento, né, e com a separação que nós temos dos âmbitos municipal, estadual e federal, nós temos lacunas nem sempre conciliáveis, e as escolas bilíngues elas sofrem, né, diretamente com essas questões. Mas vou passar para a Elaine, então. Então, justamente, quando se trata da legitimação dos direitos das pessoas de modo geral, né, não só dos estudantes surdos, das pessoas surdas, mas e especificamente quando se fala de inclusão, a verba, a questão financeira, a questão política, né, das ações políticas, elas impactam diretamente na organização das escolas, das secretarias. E, né, respondendo ao questionamento da colega, o município de Criciúma tem, sim, essa articulação, é aberto a essa conversa. Nós temos estudantes surdos de outros municípios estudando lá na Escola Polo. Temos 3 estudantes, não de Araranguá, da sua cidade, mas temos de outros municípios. E, por envolver verba, financiamento, sabemos que os estudantes da educação especial eles têm verba dupla, né, quando estudam, enfim, no setor público. E aí, realmente, qual é o acordo? O município de Criciúma oferta, a Escola Polo oferta os profissionais, alimentação, enfim, tudo, porque ele estará matriculado lá. Porém, o transporte, ele aí é um acordo que ele é fornecido pelo município de origem da criança. Então, os estudantes que temos que não são de Criciúma são transportados, o transporte vai em casa pegar, mas aí, no caso, o transporte das cidades circunvizinhas. Então, é algo que realmente o município de Criciúma não consegue abraçar, isso são parcerias. A gente escutando muita coisa que se ouviu aqui ontem, se percebeu que muito precisa ser melhorado e pensado em conjunto em momentos como esse, para nós quebrarmos essas barreiras, que são atitudinais e que são de questões de verba, políticas, enfim. Mas nós temos, sim, estamos abertos a essa articulação, tanto que, como eu afirmei, temos estudantes de outros municípios, mas realmente não conseguimos custear isso sozinhos. Em relação ao colega, perguntou do transporte, como é que organizamos, né? É uma loucura, né, diretora, que não me deixa mentir. O transporte é um desafio, né? Porque sabemos que, além do regular, tem o AEE, que é no contraturno, também ofertamos esse transporte. Então, o município de Criciúma mescla, né, com o transporte, os nossos veículos, e também com terceirização. É uma organização lá do município. Mas damos conta, sim, dos nossos, vamos buscar em casa e levamos, e eventos, procuramos. É algo bem difícil, bem complexo, talvez por isso a dificuldade também do município vizinho, porque nós conhecemos a dificuldade do transporte, sabemos que as verbas muitas vezes são curtas, são poucas, são curtas, então, mas estamos abertos. Tá? Gostaríamos muito que o Thomas fosse nosso aluno, inclusive, né?
E o participante que perguntou referente aos profissionais, né, efetivos, enfim, as CTs, essa rotatividade, também acreditamos que é essencial que os professores sejam efetivos. O município de Criciúma, como eu já disse, né, na minha fala, tem esse olhar, tínhamos essa preocupação. Isso nos incomodava no sentido de, não porque o profissional contratado não é um bom profissional, pelo contrário, né, tem pessoas que se aposentam, não conseguem passar no concurso e são profissionais de excelência. Porém, o profissional que ele fica ano após ano na escola, ele constrói uma história com todo o corpo docente, com toda a equipe, com a comunidade escolar, né? Eu nem conhecia a comunidade dessa escola polo na qual eu fui trabalhar em determinado momento. Só que você vai criando um vínculo. Então, isso faz, sim, a diferença. Temos esse olhar, a maioria dos profissionais são efetivos. E é isso. Obrigada, Elaine. Eu vou passar à professora Simone, que vai responder, né? Eu teve um questionamento direto a ela, que foi da Maíla. Eu sei que nós temos mais 2 colegas, então, já na sequência da fala da Simone, a gente faz mais 2 questionamentos para a gente se encaminhar para o final, tá bom? E aí, claro, no café, a gente vai ter a oportunidade de continuar conversando. Tá? Então, a professora Simone, por favor. Está aqui a Maíra, que fez a pergunta para mim. Quero agradecer muito pelo teu questionamento. Então, a minha experiência ao longo desses anos também traz muita esperança para o futuro, para que nós consigamos nos unir nessa luta. É necessário também formar líderes surdos. Hoje nós temos vários jovens surdos aqui presentes, e eu espero, sim, encontrá-los nesse lugar futuramente, um lugar para dar continuidade ao protagonismo e à luta surda. A gente precisa continuar, não é uma luta fácil e nem ganha já. Nós estamos nessa luta nos últimos 100 anos até agora, então nós precisamos, sim, de mais líderes surdos jovens, também valorizar as associações de surdo, que estão sempre junto com os estados, com os municípios, as instituições federais também. É importante que hajam representantes desses setores. E espero que, futuramente, nós consigamos nos aproximar mais, ter mais discussões como essas, organizarmos mais fóruns de discussão, momentos do Dia do Surdo aqui em Santa Catarina, por exemplo, também termos mais representantes das famílias de surdos, que é extremamente importante também a participação da comunidade, e as associações. Eu acho que é base para pensarmos o bilinguismo hoje. Então, a gente precisa continuar junto com a participação dos familiares. Sem as famílias, a gente não consegue levar esse trabalho adiante, e ainda é a nossa maior dificuldade. Conversar com as famílias, é importante que elas conversem com outros familiares para entender as experiências. E espero que os jovens surdos também, futuramente, ocupem esse lugar de protagonismo e continuidade das nossas lutas. Precisamos nos unir. Obrigada, professora Simone. Então, mais as 2 perguntas, né? Um por vez, por favor. Boa tarde. Eu sou o André. Eu sou professor bilíngue efetivo em Joinville. E a minha pergunta, dando o meu exemplo, eu sou um professor bilíngue, sou professor regente na sala de aula, dou aula para crianças surdas. Eu ensino Libras, português, matemática, ciências, na área da pedagogia, são várias disciplinas. Tudo em língua de sinais. Então, eu queria perguntar o seguinte: nós sabemos que a BNCC estabelece uma base nacional comum para todas essas disciplinas, ciências, geografia, acerca dos conteúdos, mas é um modelo ouvinte, um modelo voltado para as crianças ouvintes. E para o ensino bilíngue, existe essa base, esse modelo? É isso que eu queria saber.
tem esse currículo adequado a Libras como primeira língua? Tem esse modelo? Parece que esse modelo que já existe tem algumas pendências, algumas defasagens em relação ao ensino bilíngue, para o professor bilíngue trabalhar. Então, existe ou não? Eu pesquisei sobre isso, mas não consegui encontrar um currículo bilíngue para o ensino dessas disciplinas. As disciplinas ali que o pedagogo atua. Obrigada. Vamos para a última questão e depois a gente faz uma rodada de respostas antes do encerramento. Boa tarde, tudo bem? Eu moro em Criciúma e a minha pergunta é para Eliana, você me conhece? Elaine, você me conhece? Eu vi ali a foto que você colocou, maravilhosa, a presença do intérprete, tem uma intérprete surda também. A minha pergunta é porque só tem uma surda, precisa de mais pessoas surdas trabalhando nesse espaço, porque tem 3, né, surdos que trabalham. Tem uma que está desempregada, você conhece essa surda, e ela está até agora, não consegue trabalho. Então, tem esses profissionais, e eles não querem trabalhar em outras cidades ao entorno, porque fica muito distante de suas residências, é muito complicado. Então, eles são residentes em Criciúma. Eu gostaria de pedir, por favor, que você dê essa oportunidade de mais vagas para profissionais surdos, não apenas um profissional, não adianta. Tem que ter mais profissionais surdos nesse espaço. A gente viu a quantidade de alunos que são atendidos, são muitos alunos. Então, poxa vida, nós podemos fazer um trabalho melhor, com mais qualidade, com mais profissionais surdos. Tá bom? É só isso. Obrigada. Eu sei que a gente tem mais perguntas, né? E até porque as perguntas vão instigando a gente a trazer questionamentos, mas como a gente tem um protocolo, então a gente vai... Mais uma... Aí, ó, estão pedindo aqui mais uma, mas daí eu tenho mais duas, então, Aninha. Então tá bom. Então vamos liberar mais 2 perguntas, tá? Enquanto isso, a gente articula as respostas aqui. Bem curtinho, bem rápido, bem breve os questionamentos para facilitar, para que a gente consiga responder a todos. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Abdel, não tem H, eu fiz H aqui, mas não é, esse é o final. Eu sou surdo cego e eu queria tratar uma questão com a Simone, diretora do Campus Palhoça Bilíngue. Tem o curso de tradução e interpretação, não é isso? Que ajuda nessa formação, a ampliar essa formação, abrir espaço para profissionais atuarem em várias escolas, é um incentivo a essa profissão, muito bom. E como que é com o aluno surdo-cego, né? Com as crianças surdo-cegas, como elas crescem nesse ambiente? Eu percebi, isso faz parte do currículo, isso está incluído. Eu percebo que os profissionais intérpretes na rede ficam muito tensos, a princípio, em relação a lidar com isso. E eu queria saber quais seriam as estratégias linguísticas. Eu olho para mim e vejo essa realidade, não é uma preocupação que eu quero trazer, mas uma reflexão, o que é preciso corrigir, avaliar, melhorar nesse sentido. Daqui para frente, né, se os cursos, o que eles vão oferecer em relação a isso, é um pensamento para o futuro, uma perspectiva de futuro em relação a isso. Eu não sou o único surdo cego. Aqui em Santa Catarina, nós temos outros surdos cegos também, que moram aqui em Florianópolis. Nós crescemos aqui, alguns se formaram, outros ainda não, enfim. Eu acompanho essa realidade e gostaria de saber. Obrigada. Então, depois do questionamento do Abdel, temos o último questionamento.
Para a Simone também minha pergunta. Eu assisti a tua palestra. Eu sou o Paulo. Eu estudo no campo Mauro Ramos, do IFSC. Eu sou o único aluno surdo lá. E eu ganhei uma vaga por sorteio. Contrataram um intérprete, eu fiquei aguardando, demorou muito para o intérprete chegar. E, durante as aulas, eu, como único surdo, tinha apenas um intérprete. Em outros lugares eles trabalham em dupla, mas tem apenas um intérprete. É muito pesado esse trabalho para um intérprete sozinho. Sobre ciências da natureza, o intérprete tem que pesquisar vários termos, não tem glossários, a gente tem um grupo que a gente analisa os sinais, verifica, tenta entender os conteúdos das disciplinas. É um grande desafio. E eu estou quase concluindo o curso, mas tive essa dificuldade. É muito complicado, é bem pesado, o português, as palavras, os termos que são usados. E aí eu consegui liberação para o texto em português ser corrigido e gravado em língua de sinais. Eu consegui, com muita luta, que isso fosse feito. Foi muito trabalhoso. E a minha preocupação é que o prejuízo não é só meu, mas é dos intérpretes também, que em muitos lugares não tem uma dupla para revezar. A dupla, ela traz uma segurança maior para o trabalho e ela evita o cansaço excessivo dos intérpretes, que trabalham horas a fio seguidas. É um período longo de 4 horas, ou o dia inteiro, às vezes, é muito cansativo para o intérprete, tratar de todos os conteúdos, ouvir todos os termos, passar para Libras, analisar todos esses contextos, trabalhar com todos esses contextos diferentes. Então, é importante ter a dupla para que tenha essa articulação entre a dupla, para que seja possível minimizar essa dificuldade. Então, perguntando aqui sobre como que funciona no campus Palhoça Bilíngue, tem revezamento, é com 20 minutos, 15 minutos, em outros lugares também, como que isso funciona? Porque, quando é um sozinho, é um grande prejuízo. Muito obrigado. Arrasou. Obrigada, então. Excelentes questionamentos. A gente tem uma primeira questão que é sobre o currículo, né? Se existe hoje, a gente já sabe que temos avançado com relação ao currículo em língua portuguesa, para ensino de língua portuguesa e língua de sinais, desde a educação infantil, relacionada à BNCC. Ainda não avançamos do ponto de vista nacional, né, de uma base curricular comum nas outras áreas. Vou passar para o Felipe, que pode comentar um pouquinho, depois, talvez, se a Fátima e a Letícia quiserem também, brevemente, comentar sobre isso, e aí, na sequência, a gente responde os outros questionamentos. A Patrícia já foi embora, mas essa pergunta eu queria que ela viesse aqui responder, né? Ou outra pessoa, mas tudo bem. Ele perguntou sobre o currículo de diversas disciplinas, diversas áreas. Geografia, ciências, história, as disciplinas ali do currículo. Como que é para o surdo? Ainda não tem algo oficial do governo federal pronto, nós não temos essa documentação pronta. Tem algumas reflexões de cada escola, reflexões locais. Talvez os colegas aqui tenham experiência para contar sobre isso melhor do que eu. Mas um currículo de orientação geral para cada disciplina ainda não temos. Você lembrou da BNCC, que é mais voltado para o público ouvinte, né, no Brasil. Mas nós sabemos que o Brasil é muito grande, é um país continental, e a BNCC, ela não, é impossível que contemple todas as necessidades de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares do Brasil, é impossível. São várias modalidades de educação que são necessárias, é necessário organizar currículos voltados para diversas áreas, diversas realidades. A educação bilíngue para surdos, a educação de surdos de um modo geral, ela pode aproveitar tudo isso que já existe para os ouvintes, esse mesmo conteúdo, e por anos foi pensado assim. E agora a gente percebe que o currículo precisa ser reorganizado,
voltado para a educação bilíngue. O currículo, tendo a Libras como primeira língua e o português como segunda língua, é fundamental. Mas também o passo seguinte é pensar em outras disciplinas. Até hoje, que eu saiba, são as escolas que organizam por si só. As estratégias que eles vão utilizam uma pedagogia mais visual, voltada para o surdo. Em cada área é feito de uma forma. Obrigada, Felipe. Eu estava aqui em paralelo conversando com a Fátima e a Letícia, elas ressaltaram, né, que é nessa linha mesmo, né? O esforço das escolas é nas metodologias. Então, na sequência dos questionamentos, vou passar para a Elaine, que vai falar um pouquinho, brevemente, sobre esse desafio que nós temos, então, enquanto instituições, de promover não só a língua de sinais, mas também o ingresso efetivo de servidores surdos para qualificar o trabalho e também no âmbito de uma política linguística e de uma ação afirmativa, que é responsabilidade nossa também. Tá? Passo aqui para a Elaine. Obrigada. Bianca, eu acolho com muito carinho e também tristeza o teu comentário, não tristeza pelo que tu comentaste, mas assim, a colega que tu te referiu, né, que eu conheço, ela é o meu referencial de trabalho, de amizade no que tange a questão de educação bilíngue. Desde que nós começamos o trabalho na Escola Polo de Surdos, a professora, instrutora, pedagoga Silvia, esse é o sinal da Silvia, para quem conhece, a professora Silvia Vitali, de Criciúma, sinal, Silvia, ela está conosco, né, desde 2018, na implementação da Escola Polo, ela era professora CT, todos os anos a Silvia lá estava. É como eu pontuei aqui, nós temos os profissionais efetivos agora lá, e, infelizmente, né, a Silvia não pôde permanecer na escola, porque ela não conseguiu passar no concurso e se efetivar. Temos o prazer de ter o Rodolfo, que é um profissional de excelência, e, por outro lado, a tristeza de não ter a Silvia, que é outra profissional maravilhosa, que os alunos amavam, as famílias amam, assim como hoje também estão construindo esse vínculo com o Rodolfo. Eu gosto de ver sempre o copo cheio, a metade cheia do copo. Porque eu sei que muito, não só o município de Criciúma, mas enquanto Estado, enquanto federação, temos muito ainda que avançar. Então, se nós pararmos para pensar, hoje o município de Criciúma é o único ali da ANREC, enfim, não sei, do Sul, que tem um profissional surdo já efetivo. Né? Foi uma luta. Nós estamos engatinhando, estamos aí com 8 anos de Escola Polo apenas. Com certeza, futuramente isso precisa ser revisto. É claro que a Nani não tem o poder, Bianca, de ir lá e assinar, e canetear, senão a Silvia com certeza estaria conosco e mais profissionais surdos. Mas a luta ela é constante, e a nossa intenção, com certeza a minha, pelo menos até enquanto eu puder lutar, só que nem tudo depende da gente, da nossa vontade, de questões pedagógicas, como eu já pontuei aqui. Mas estamos caminhando, e a intenção, sim, é nada sobre vocês sem vocês, né? Então, se é para surdo, tem que ter o surdo, sim, sempre. Obrigada, Elaine. Eu passo para a professora Simone, que tem um questionamento direto ao campus com relação aos profissionais de tradução e interpretação. E fiquem, por favor. Vou responder de forma rápida a pergunta. O curso de tradução e interpretação hoje ele é ofertado como curso técnico no ensino médio, e sim, a gente concordo que falta profissionais na área para atender pessoas surdo-cegas. A Abdel tem toda a razão. Eu coloco essa discussão, a gente precisa complementar as disciplinas dentro desse tema. É importante que capacitemos mais profissionais. Teve uma outra pergunta também. Aqui o Paulo, perguntando sobre o trabalho em dupla também dos intérpretes, a falta de profissionais. Também concordo plenamente com a tua colocação. O campus já vem há muitos anos
lutando junto com os profissionais, tradutores e intérpretes em prol da saúde e do conforto, da qualidade de vida no trabalho. É uma luta constante. Não adianta só um campus lutar por isso, nós precisamos do apoio de todos os campos. E concordo muito com você em relação à união que falta de conversarmos sobre esse tema e sobre essa necessidade em outros espaços. Então, o Campus Palhoça Bilíngue sempre compartilha suas experiências. Nós temos um regulamento que também vale para todos os campos, não só para o Campus Palhoça Bilíngue, mas também o Campus Florianópolis, e a gente pode estar entrando em contato com o campus. Obrigada, então, a professora Simone. Eu acredito que a gente conseguiu, ainda que brevemente, contemplar todos os questionamentos. Então, gostaria de agradecer demais então, a Letícia, a Fátima, a professora Simone, a Elaine e Felipe, que compuseram essa mesa, agradecer todos os questionamentos que vieram de vocês, né, e a atenção dada à mesa. Vou passar, então, a palavra à Gabi, que vai dar continuidade. Muito obrigada. Então, novamente, agradecemos todas as falas e discussões dessa mesa, discussões muito relevantes para nosso campo de trabalho. Agradeço novamente a relevância de tudo que foi discutido e trouxe para nós muitas reflexões futuras e o impacto, né? A nossa luta continua com muita expectativa no crescimento do campo. Agora, em especial, convidamos algumas pessoas para entregar uma lembrança. Podem vir. Vocês podem se colocar de pé. Pessoal, pedimos que vocês... Pessoal, por favor, os membros da mesa podem se colocar no seu lugar. Os outros, peço que vocês aguardem um aviso. Nós temos um período curto para o intervalo do café e vocês retornam pontualmente às 4 da tarde. Tá? Obrigada pela atenção.